Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nós estamos estudando o livro de Lucas. Nós nos encontramos ainda no capítulo 2. Ontem a gente viu, semana passada, sobre a descida do Espírito Santo, onde eles estavam ali num certo lugar e o Espírito Santo veio sobre eles. E 150 pessoas foram cheias do Espírito Santo. E eles começaram a falar em outras línguas. E essas línguas que eles falavam, o povo que estava ali em redor entendia. E isso marcou esse grande milagre. E a gente vê ali que Deus se manifestou através de um sopro. Eles ouviram, não sentiram o sopro, mas eles ouviram como se fosse um sopro do Espírito, que representa o Espírito Santo. E o Espírito estava sobre eles como se fossem línguas de fogo. Eles viram também o agir de Deus. E depois eles falaram. E numa dessas falas é o que eu quero falar hoje aqui. É na pregação de Pedro, que levou muitas pessoas a mudarem de vida. Só que a gente vê no texto que a gente vai ler agora que 5.000 pessoas se converteram. Mas nesse lugar que eles estavam não cabiam essa pessoal ali. Não tinha como estar esse grupo de pessoas. E Lucas não entrou nesses detalhes. O que dá pra gente entender é que quando eles receberam o Espírito Santo, ali era a festa de Pentecostes, eles saíram pelas ruas anunciando o amor de Cristo. E muitos ouviam isso. E foi se juntando à multidão. E bem provável que eles foram para o pátio do templo, num lugar ali que comportaria ter esse número de pessoas. Nenhum outro lugar comportaria ter 5.000 pessoas reunidas. E ali eles ouviram a mensagem que Pedro pregou. E essa mensagem é sobre mudança de vida, mudança de mente. Se você quer mudar de vida, entenda essa mensagem, que é para todos nós. E para a gente entender, vamos ver na palavra de Deus. Abra lá sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 36. O interessante é os irmãos lerem todo o capítulo, porque você vai ter uma compreensão bem melhor. Mas o nosso tempo é um pouco reduzido. E a partir do versículo 36, diz assim: todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. E quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro, e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo do pão juntos e fazendo orações. 3.000 pessoas. Eu falei no começo 5, mas eu me enganei. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Lembrando que eles tinham sido cheios do Espírito Santo, saíram falando. E uma das pregações de Pedro, ele cita Joel sobre o derramamento do Espírito Santo, explicando, porque os homens estavam olhando para aquela turma dizendo assim: eles são como se fossem bêbados. Por que eles estavam comparando com bêbado? Porque eles estavam falando coisas que eles não entendiam. Eles estavam pregando algo que era, ao ponto de vista dessa turma, uma loucura. E eles eram pessoas simples, não letradas, que estavam falando na língua de muitas pessoas que estavam ali. E estavam falando a respeito do amor de Cristo. Interessante que para Pedro, os últimos dias começou ali. Que ele cita Joel, que Joel fala da profecia dos últimos dias. E a gente entende que a contagem regressiva já começou. E muitas pessoas precisam voltar para Cristo. E muitas pessoas precisam conhecer a Cristo. Existem dois grupos que se afastaram dele e os que não conhecem.
E interessante nesse texto é a pregação de Pedro. Primeira coisa que Pedro dá ênfase aqui é falando para aquele povo que eles tinham que se arrepender dos pecados que tinham cometido. E um desses pecados foi ter matado Jesus, ser eles responsáveis pela crucificação dele. Ou seja, nós só vamos poder mudar de vida se nós reconhecermos nossos pecados. Nós reconhecermos que nós precisamos de ajuda, que nós somos falhos, porque pecado é errar o alvo, é viver de maneira que não agrada a Deus. É fazer algo que realmente vai contra os planos de Deus para a humanidade. E a Bíblia fala que todos pecaram e todos estão em pecado. Nós nascemos em pecado. E nós precisamos nos arrepender. Aí você pode se perguntar, mas se arrepender de quê? Pense na tua vida. A vida que você leva agrada a Deus? Tudo que você faz realmente agrada ao Senhor? E por que você acha que agrada ao Senhor? Você conhece a vontade dele? Às vezes a gente acha que eu não sabia, ignorei. Mas isso não significa, se não agrada, não agrada. Então, se a gente quer mudar de vida, irmãos, o que Pedro pregou para essa turma, o primeiro passo é se arrepender. Não é pedir desculpa, não é ter remorso, é arrependimento. O grego, a palavra ali é metanoia, que significa mudança de mente. É mudar o jeito de ver o mundo, é mudar o jeito de entender as coisas. Arrependam-se. Se você está vivendo uma vida que você não vê transformações, você não vê, parece que está tudo sendo cada dia pior, é porque você não está mudando de vida. Você está colocando mais algo na tua vida. Por exemplo, você se converteu, você pensa que se converteu, você acrescentou na tua agenda agora uma igreja, um grupo de pessoas, um horário, mas você não mudou de vida. Arrependimento é reconhecer que é pecador e precisa de Deus. Agora tu vive para Ele. A igreja é consequência, os irmãos são consequência. Isso não é conversão. Conversão é mudança de mente. Se você quer experimentar o agir de Deus na tua vida, arrependa-se. Não fique lamentando as coisas do passado. Viva agora o novo tempo. Encha a mente com tudo que é bom, perfeito e agradável. E qual é o processo do arrependimento? É reconhecer que é pecador e reconhecer que Deus pode perdoar. O segundo passo que Jesus fala aqui, não Jesus, mas Pedro, é que eles deviam ser batizados, ou seja, assumir um compromisso com essa comunidade. E aqueles homens assumiram um compromisso, reconheceram que eram pecadores e agora vão viver uma nova vida. E o que é assumir um compromisso? É querer aprender a respeito dessa nova vida, é caminhar com esses apóstolos para aprender. Ser batizado é fazer parte da comunidade, é morrer para a velha vida, é morrer para velhos hábitos, é morrer para a vida antiga e nascer para uma nova vida, que é o que Jesus falou lá para Nicodemos. Tens que morrer, irmão, para ter essa nova vida, morrer para o passado e nascer para algo novo. Arrependa-se e comece a aprender. E o processo de aprender na Bíblia não é um processo apenas de ensino, é de caminhar junto. E caminhar junto com quem? Com a igreja do Senhor. E esses homens começaram a caminhar junto com esses apóstolos. E ali eles estavam aprendendo na prática, a orar junto com eles, a ler a palavra junto com eles, a ouvir a respeito das grandezas de Deus. E qual foi a consequência disso tudo? O Espírito Santo começou a vir sobre todos eles. E eles, cheios desse poder, começaram a fazer a mesma coisa, fazer discípulos de Jesus. Imagina, 3.000 pessoas começaram a pregar a todos os cantos a respeito dessa nova fé, dessa nova forma de pensar, dessa nova forma de viver. Um grande acontecimento surgiu na história. A igreja começou a expandir. Por quê? Porque o poder de Deus se manifesta assim. Amém, igreja? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor.
pelo derramado do Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pelo Teu agir em nossas vidas, Senhor. Venha estar levando meu irmão, a minha irmã, a se arrepender dos seus pecados e querer aprender a viver uma nova vida, a querer conhecer o Senhor, Pai. Deus, tem muita gente que está reclamando da vida, mas não faz nada para mudar. Toca no coração desse irmão que está me ouvindo agora, Pai, que existe um jeito, que existe um lugar de mudança, que é junto à igreja do Senhor Jesus. E coloca no coração desse irmão e dessa irmã que está me ouvindo agora coragem e determinação de tomar uma decisão, de começar uma nova caminhada em sua vida, caminhada ao lado do Senhor Jesus, para que tudo seja diferente. É isso que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meus irmãos, queria fazer um convite especial a você. Você que ouviu essa mensagem e de repente não consegue entender muito bem algumas coisas, o que você precisa é aprender um pouco mais da Bíblia. Na boa, sério. E se você quer mudar de vida mesmo, se você quer encontrar a tua salvação, a tua vida em Jesus, você precisa conhecê-lo. E você tem que fazer um esforço para isso. O primeiro é arrepender do pecado, como eu já falei, mas o segundo é aprender dele. Lendo a Bíblia, leia sua Bíblia mais. Mas acima de tudo, procure aprender estudando com outras pessoas. Por isso que eu quero te convidar, não que a gente tenha todas as respostas, tem muita igreja que também pode estar te ensinando, mas eu gostaria de te convidar a participar dos nossos grupos de estudos, porque ali você vai entender um pouco mais a respeito da palavra e como a gente vive isso. Se de repente você está tentando, até enjoou de igreja, já foi frequentador, mas o que eu quero te desafiar é ter uma nova experiência. Irmão, não bote todo mundo no mesmo saco. Não ache que todos os evangélicos são tudo igual. Não são. Esse negócio de generalizar é o que destrói a fé. Alguém pode ter falhado contigo, mas não significa que todos vão ser iguais. As pessoas mudam. As situações mudam. Eu não vou te dizer o porquê que aconteceu o que aconteceu contigo. O fato é que existe uma oportunidade para você mudar de vida. E ela começa na palavra. Porque a fé verdadeira, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. E a fé verdadeira vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Por isso que a gente lê esse texto aqui e fala, porque eu acredito no poder da palavra de Deus. Se você quer estudar a Bíblia mesmo, nos procure, mande um WhatsApp, mande um recado, ou venha nos visitar, mas venha para aprender da Bíblia. Compre um caderno, arrume uma Bíblia. Se você não tem, a gente dá uma Bíblia para você, porque nós queremos mostrar para ti que através da palavra do Senhor a vida é transformada. Sério? Ah, mas eu preciso frequentar a igreja. Isso você vai escolher depois. O que eu quero mostrar para você é a importância de entender o plano de Deus para nossas vidas. Venha aprender um pouco mais dos planos do Senhor, porque toda escritura ensinada por Deus, inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar os erros, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Creia nisso e você vai ser transformado. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.